6 de junho de 1944. Final de tarde. Setor leste da Normandia. O general Hans Speidel permanece imóvel sobre um cascalho irregular, sentindo cada grão instável sob as botas. À sua frente, o campo ondula em fumaça, poeira e ecos metálicos. O vento carrega o cheiro de cordite e de maresia, misturados numa forma quase nauseante. A artilharia distante provoca tremores que sobem pelas pernas, como se o solo respirasse. Ele levanta os binóculos. Você quase consegue sentir o peso frio desse metal encostando no rosto. No horizonte, onde a linha do mar deveria ser apenas uma faixa azulada, algo se move em sequência. Primeiro um borrão. Depois, formas definidas. Silhuetas quadradas, robustas, avançando na cadência constante que apenas um motor bem alimentado pode sustentar. M4 Sherman. Muitos deles, mais do que qualquer relatório de inteligência havia previsto. Speidel acompanha a progressão dos primeiros tanques. A poeira levantada por cada esteira forma uma estrada fantasma que parece se prolongar para sempre em direção às praias tomadas pelos aliados. Ele sabe que atrás daqueles primeiros blindados deve haver caminhões GMC, half-tracks, jeeps, munição, combustível. Tudo empurrado por uma retaguarda que, segundo boatos, construía portos inteiros em questão de horas. Mas o que realmente o perturba não está no avanço atual. É a cadência, a regularidade. A cada 3 minutos, novas silhuetas emergem, como se a praia fosse um portal. Ao seu lado, o Major Keller tenta parecer inabalável, mas a rigidez do maxilar denuncia algo próximo do desespero. Ele abre um mapa, mas o gesto parece quase inútil. As setas e marcações não acompanham mais o ritmo do que está acontecendo do lado de fora do papel. Outro estrondo. Não de explosões, mas de motores. Vários. Quase como um coro mecânico. Speidel retira os binóculos e pisca algumas vezes, incrédulo. Os tanques não param. Não diminuem. Não hesitam, apenas surgem. Quantos ainda faltam? Pergunta Keller com a voz baixa, como se falar mais alto pudesse atrair algo pior. Speidel não responde, porque não sabe. E porque começa a suspeitar que a quantidade não é apenas grande, é renovável. O general força a mente para entender como aquilo era possível. Era início de tarde quando viu o primeiro comboio. Agora o sol se inclina e os tanques continuam surgindo, abastecidos por algo que os alemães ainda não compreendiam, mas que logo se revelaria como uma das peças-chave do esforço aliado. A poeira cobre o céu como neblina. As sombras dos Sherman alongam-se no campo arrasado. E pela primeira vez naquele dia, Speidel percebe uma sensação que evitou desde o amanhecer. A de que está assistindo a algo irreversível. A próxima revelação virá do litoral. E ela explicará por que aqueles tanques parecem brotar do mar. A noite cai sobre a Normandia, mas nada esconde o movimento incessante vindo das praias. Fachos de luz, reflexos metálicos e o ronco abafado de centenas de motores compõem um cenário que mais parece o pulmão de uma máquina gigantesca. O general Hans Speidel desce de um ponto elevado e segue em silêncio até uma trilha secundária. Ele quer observar o litoral de mais perto. Entender como os aliados conseguem projetar uma força tão volumosa em tão pouco tempo. À beira de um bosque, Speidel para ao ver a extensão iluminada das áreas de desembarque. A cena parece um organismo vivo, feito de aço, madeira, navios e movimento. E então, ele vê. Não é um porto natural. Não é um cais tomado pelos aliados. É algo construído, literalmente, sobre o mar. 2 gigantescos arcabouços de aço e concreto flutuante formam linhas que se prolongam até navios maiores. Esses módulos se conectam, sacolejando com as ondas, mas ainda assim funcionando como uma estrutura única, sólida o suficiente para suportar tanques, munição, combustível, tudo em fluxo constante. Speidel reconhece, mesmo à distância, o que os relatórios temiam. Docas artificiais, os famosos portos Mulberry. Portos inteiros montados como peças de engenharia desmontável, capazes de transformar qualquer praia em centro logístico. A cada poucos minutos um novo Sherman rola para fora de uma plataforma flutuante. A regularidade do movimento é quase hipnótica. Não há pausa, não há gargalo logístico, não há esgotamento.
O fluxo dos blindados se torna ainda mais perturbador quando Spidel percebe as mangueiras industriais que serpenteiam pelo terreno, grossas como troncos de árvores jovens. Elas surgem nas praias e se estendem para o interior, enterradas ou camufladas, transportando combustível diretamente do mar para avançar colunas inteiras. O codinome chega à mente: Pluto, Pipeline Under the Ocean. Oleodutos submarinos, instalados em segredo, capazes de abastecer milhares de veículos diariamente. A Alemanha ainda lutava com caminhões insuficientes, linhas férreas sabotadas e depósitos em chamas. Enquanto isso, os aliados simplesmente criavam seu próprio sistema circulatório sob o mar. A comparação torna-se inevitável e incômoda. Você quase consegue ouvir o impacto psicológico desse entendimento. Não é a presença dos Sherman que aterroriza, é sua origem. A certeza de que, mesmo que dezenas fossem destruídos, outros dezenas, talvez centenas, surgiriam na mesma velocidade. Spidel respira fundo. A noção brutal começa a se formar. A Wehrmacht não enfrenta apenas soldados. Enfrenta uma cadeia industrial que se estende de Manchester a Detroit, de Londres a Nova York. E cada tanque que desce pela rampa iluminada é uma prova de que aquela força não tem intenção de diminuir. O general fecha os olhos por um instante, tentando reorganizar pensamentos, mas ao abri-los, vê mais 3 tanques descendo do Mulberry. Depois mais 2, depois mais 5. A cadência se mantém, e desafia qualquer cálculo. A resposta para o que está acontecendo ainda não está completa. A parte mais difícil, a parte que explicará por que essa aparição parece infinita, surgirá logo adiante, quando Spidel finalmente confrontar o peso real da indústria americana e britânica. Ao avançar alguns quilômetros para o interior, Spidel percebe que o fluxo de blindados não termina nas praias. Ele segue por estradas improvisadas, por caminhos recém-abertos nas sebes normandas, por trilhas marcadas apenas por estacas brancas cravadas na lama. O general observa as marcas fundas deixadas pelos M4 Sherman, pegadas de aço que se multiplicam de maneira quase geométrica. Há sempre outra trilha paralela, como se cada coluna tivesse uma gêmea. O cheiro de combustível fresco se mistura ao de terra revirada. Você quase sente o solo vibrar sob o peso das máquinas. A cada curva, Spidel espera que o fluxo diminua, que chegue ao fim. Mas a cadência permanece. E então, ao emergir de uma pequena estrada entre campos destruídos, ele vê algo ainda mais inquietante. Uma planície inteira transformada em centro de distribuição. Não há silêncio algum. Geradores rugem, guindastes se movem sem descanso, caminhões Dodge e GMC se cruzam com precisão quase coreografada. No centro, dutos metálicos chegam a terminais improvisados, alimentando caminhões-tanque que abastecem colunas prontas para voltar ao combate. A estrutura parece ter sido erguida em poucas horas e, de certa forma, foi. Engenheiros americanos e britânicos, muitos do 21st Army Group, operam como se tivessem treinado a vida toda para montar cidades logísticas em território recém-liberado. Pilhas de munição se elevam como pequenas fortalezas. Esteiras móveis passam caixas de ração K. Paletes de pneus, motores de reposição, cabos e lonas criam corredores que serpenteiam pelo acampamento. Spidel sente um desconforto que não provém do frio ou do cansaço. É a percepção de estar diante de algo sistemático demais. Quando avista um grupo de oficiais aliados analisando listas de movimentação e cronogramas, a constatação torna-se inevitável. Esse fluxo não depende do campo de batalha. Ele acontece apesar do campo de batalha. A Wehrmacht sempre contou com a rigidez da própria doutrina, com a disciplina, com a iniciativa descentralizada dos oficiais. Mas ali, diante daquela engrenagem aliada, Spidel percebe que nada disso importa se não houver matéria-prima para sustentar o combate. E os aliados parecem ter matéria-prima infinita. A mente do general recua dias, semanas. Ele lembra quantos Panzer IV, quantos Panther, quantos Stug 3, sua divisão perdeu desde o início da campanha. Cada perda representava um abalo estratégico, uma quebra de capacidade dificilmente recuperada. Para os americanos, porém, cada Sherman destruído é apenas uma reposição na planilha. Mais um tanque marcado como enviado, não como irrecuperável. A diferença de escala não é apenas numérica, é filosófica. E então, Spidel nota algo que o desarma completamente. Um comboio recém-chegado,
Dezenas de caminhões trazendo mais munição, mais peças de reposição e mais combustível que alimentará ainda mais blindados. O fluxo não seria interrompido. O general entende, enfim, que aquela força não se esgota. Pelo contrário, cresce. A cada hora, a cada dia, a cada nova plataforma descarregada no Mulberry. A pergunta que se instala, silenciosa, porém devastadora, ecoa dentro dele. Como derrotar um inimigo que está sempre começando o combate com forças renovadas? A resposta se aproxima. Ela surgirá no momento em que Speidel alcançar o último posto de observação, onde verá algo que transformará sua preocupação em certeza absoluta. 12 de junho de 1944, final da tarde. As sombras longas se espalham pelas colinas normandas, enquanto o general Hans Speidel alcança o que resta de um antigo posto de observação da 352. Infanterie Division. O abrigo de concreto está parcialmente destruído pelos bombardeios, mas ainda oferece visão panorâmica da região entre Isigny e Saint-Lô. O vento carrega o cheiro de pólvora misturado com maresia, uma combinação que só a Normandia consegue produzir. Você quase sente a madeira úmida rangendo sob suas botas, mesmo sem estar lá. Quando Speidel se aproxima da borda do mirante improvisado, seu adjunto, Oberst Joachim Witzleben, recua silenciosamente. Não há necessidade de palavras. O que está diante deles fala sozinho. O horizonte está vivo, não com o movimento disperso de uma divisão reorganizando-se, não com o fluxo moderado de colunas em marcha. O que Speidel vê se aproxima mais de uma linha de produção expandida pelo território francês. Uma esteira contínua, com tanques M4 Sherman surgindo em blocos, cada qual acompanhado por caminhões de munição, ambulâncias, jipes de reconhecimento e equipes de manutenção. As praias distantes, ainda visíveis como faixas claras no limite da visão, parecem cuspir máquinas de guerra. Uma após a outra. Sem hesitação, sem pausa, sem qualquer sinal de que haveria um dia seguinte com menos intensidade. E esse é o ponto que atinge Speidel com força quase física. Não é um ataque, é o ritmo natural deles. As colunas avançam em intervalos tão curtos e regulares que lembram a cadência de uma locomotiva gigante, movida não por carvão, mas por fábricas inteiras trabalhando 24 horas por dia em Detroit, Chicago, Cleveland, Pittsburgh. Uma cadeia industrial tão vasta que nem mesmo os bombardeios estratégicos alemães conseguiram arranhar. Ao longo da estrada, Speidel observa áreas improvisadas onde Shermans danificados são puxados para fora do caminho. Oficiais do US Army Signal Corps registram tudo com pranchetas e rádios portáteis. Equipes de mecânicos do 3rd Armored Division desmontam e remontam motores Continental R975 como se trocassem pneus de bicicleta. Em menos de uma hora, um tanque parcialmente inutilizado retorna para a formação. A doutrina americana não busca preservar cada máquina a qualquer custo. Ela busca substituir rapidamente aquilo que for perdido. O desgaste, portanto, é uma variável que eles aceitam e vencem com volume. Speidel relembra as estatísticas recebidas semanas antes. Cada Tiger perdido representava meses de produção e escassez de peças. Cada Panther destruído era uma lacuna que só poderia ser preenchida sacrificando outros setores da frente. A Alemanha precisava escolher onde concentrar sua força. Os aliados apenas enviavam mais. O general tenta, por um momento, interpretar o quadro com frieza. Avaliar o fluxo, contar quantos tanques passam por minuto, estimar quantas horas até que a próxima onda chegue. Mas a lógica militar tradicional parece inútil. É como tentar medir o oceano olhando para uma única onda. Ele se apoia na mureta quebrada do posto de observação. O vento traz consigo o ronco profundo dos motores radial dos Sherman, um som que se repete, constante, quase hipnótico. A quantidade torna o ruído indistinguível. Já não são tanques individuais, mas um único organismo metálico que se estende pela paisagem. E então, ele nota o elemento final, o que faltava para completar o quadro. Os caminhões-tanque abastecidos pelo sistema Pluto descarregam combustível de maneira ininterrupta e as equipes abastecem cada veículo com rapidez cirúrgica. A cena transmite uma sensação de inevitabilidade. Não importa quantos tanques sejam destruídos naquele dia, haverá mais no amanhecer seguinte. A constatação o atravessa como uma revelação amarga. Naquele momento, Speidel percebe que a derrota não virá de uma batalha específica. Virá dessa maré industrial, dessa capacidade de renovação ilimitada,
desse inimigo que se multiplica enquanto avança. A Wehrmacht luta com coragem, mas coragem não produz aço. Não fabrica motores, não levanta portos artificiais em dias, não cria combustíveis que cruzam o canal sob as ondas. A guerra havia mudado de natureza, e a Alemanha não percebeu a tempo. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados. O horizonte brilhante realça a coluna de blindados que continua avançando, como se a luz destacasse a mensagem que Speidel reluta em aceitar. Não há como parar o que está vindo, e ele sabe que, ao descer dali e retornar ao quartel-general, terá de enfrentar a pergunta que nenhum relatório oficial consegue responder. Como segurar uma força que parece não ter fim? O silêncio que acompanha essa reflexão não traz alívio. Pelo contrário, ele pressagia algo ainda maior. Uma cena que Speidel verá na manhã seguinte, e que confirmará, sem retorno, a magnitude da derrota que se aproxima. 13 de junho de 1944, 05:17. A névoa da madrugada se ergue sobre a planície próxima a Osmanville, criando uma cortina leitosa, que engole tudo a poucos metros de distância. O ar está frio, úmido, e o silêncio da madrugada revela apenas o estalar distante de munição não detonada. A sensação é de suspensão, como se a guerra aguardasse um sinal para voltar a respirar. Hans Speidel desce de seu Kübelwagen acompanhado por Witzleben. A terra ainda guarda o calor residual de incêndios da noite anterior, e a fumaça que serpenteia entre as sebes cria figuras abstratas que parecem se mover à medida que o vento muda. Você quase sente o cheiro amargo de borracha queimada, misturado ao aroma doce da terra molhada. Os dois oficiais percorrem a encosta até um ponto mais elevado. O general quer verificar se o fluxo observado na tarde anterior diminuiu durante a noite. Afinal, nenhum exército poderia manter aquela intensidade sem pausa. Mas, ainda antes de alcançar a crista do terreno, algo começa a romper a névoa. Primeiro, um tremor leve no solo, como a aproximação distante de trovões abafados. Depois, o ruído grave, profundo, múltiplo. Um coro mecânico que se aproxima de forma tão uniforme que parece coreografado. Ao emergirem no topo do campo, o cenário se revela como um golpe repentino. A névoa se abre, e o fluxo continua. Não apenas continua, parece maior. Linhas inteiras de M4 Sherman surgem da brancura espessa como espectros blindados, avançando em intervalos regulares. O sol nascente, ainda baixo, reflete nas torretas e produz brilhos intermitentes, quase hipnóticos. A visão é surreal, como se os tanques fossem multiplicações de um único molde, ilimitadas, incansáveis, prontas para dissolver qualquer resistência pela simples persistência. Speidel permanece imóvel por longos segundos. Ele tenta mais uma vez contar quantos aparecem por minuto, mas o número se torna irrelevante. Nada na doutrina alemã preparou seus oficiais para enfrentar uma força onde o desgaste não é um fator decisivo, mas uma variável já absorvida pelo planejamento. E então, o elemento mais revelador surge pela estrada lateral. Um comboio de reboques M25 Dragon Wagon, trazendo tanques danificados na véspera. Não para sucata, mas para reparo imediato. Mecânicos americanos instalam oficinas móveis ao lado da estrada. Gérmenes de aço, prensas hidráulicas, holofotes, conjuntos de ferramentas completas dispostas em bancos dobráveis. Motores são removidos com guindastes improvisados. Esteiras são substituídas em minutos. O que para a Wehrmacht exigiria dias e infraestrutura fixa, ali ocorre com naturalidade quase rotineira. A mensagem é clara e brutal. Não basta destruir os Sherman, é preciso destruí-los mais rápido do que eles podem ser reparados. E isso é impossível. Speidel sente o peso da constatação chegar ao seu auge. Durante toda a campanha, as forças alemãs se apoiaram na superioridade técnica de seus blindados, na tática, no terreno, na experiência. Mas nada disso supera um inimigo que pode simplesmente continuar chegando, sem cessar, sem hesitar, sem perder o ritmo. Os aliados não pretendem vencer apenas pelo campo de batalha. Eles pretendem vencer pelo volume, pela constância, pela capacidade de tornar qualquer resistência uma luta contra a maré. O general observa o horizonte se encher ainda mais, como se fosse um rio transbordando após uma tempestade. E ele sabe que naquele ponto, qualquer plano tático é apenas uma tentativa de retardar o inevitável. A guerra está sendo decidida não ali,
Mas milhares de quilômetros atrás, em fábricas que nunca dormem, a Alemanha, mesmo unindo vontade, disciplina e engenharia, não pode rivalizar com esse oceano industrial. Naquele amanhecer, diante da névoa que se desfaz e da coluna interminável que avança, Speidel não apenas percebe a derrota. Ele a vê tomando forma, avançando sobre a França como uma sombra de aço. E sabe que, a partir dali, sua função não é mais vencer. É tentar atrasar o fim pelo maior tempo possível.